na sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa tarde! É sempre um grande prazer estar aqui com vocês e vamos aproveitar essa nossa tarde de domingo com um programa maravilhoso que nós preparamos com muito carinho para vocês. E vamos começar o nosso programa com chave de ouro. Vamos para o nosso quadro Saúde Sem Mito. Mãe, olha só, a gente recebeu uma mensagem de uma telespectadora dizendo assim: doutoras, eu tenho candidíase de repetição e me disseram que uma das coisas que eu deveria fazer era melhorar minha alimentação porque eu como muito doce. Mas eu achei que não tem nada a ver. Ah, que tema é esse de hoje, hein? Uhum. Porque candidíase é uma doença multifatorial, então ela tem inúmeros fatores, né? Sim. Nós sabemos que o estresse pode desencadear, né? Determinadas profissões, pelo contato muito constante com água, né? como professoras de natação, né? Verdade. Pessoas que, até esportistas, né? Com a área muito Que estão suada, ali. né? Pessoas que dançam, né, que Verdade. trabalham com atividade física, educadores físicos, enfim, nós sabemos que tem até a nossa própria profissão, né? Verdade. Cirurgiões que ficam muito tempo em cirurgia, Uhum. porque o fungo precisa de um ambiente quente e úmido, né? Mas, entre outras coisas, né, ele tem uma predileção pelas questões do açúcar, né? Então, quando a gente tem uma circulação maior de glicose no corpo, né, isso pode favorecer. Não necessariamente é necessário ser diabético, que também é um dos fatores. Então, um dos sinalizadores, muitas vezes, para a própria mulher que tem diabetes, é quando ela começa a ter infecções fúngicas, né? Sim. Não só a candidíase é na região genital, As que outras é áreas. em outras áreas, né? Ingueal, né? No corpo mesmo, na região inframamária, né? No sulco mamário. Então, todas essas questões possam favorecer o surgimento da cândida, né? Uhum. E aí as pessoas acreditam que, por que a resistência insulínica, por que a pré-diabetes, por que a própria diabetes, porque todo o metabolismo da glicose nessas questões está alterado. Alterado, né? Só a gente lembrar, a gente está falando de um fungo. E aí, quando a gente lembra de fungo, o que a gente lembra? De fermentação, né? Sim. Então, e da mesma forma, por exemplo, quando a gente fala assim, meu armário está mofado. Meu armário está mofado porque está um ambiente ali úmido, escurinho, quentinho, né? Então, tudo que acaba proporcionando isso vai também proporcionar uma infecção fúngica, né, em diversas áreas do nosso corpo. A micose, né, que a gente acaba tendo ali, né, entre os dedos, porque fica suado, fica quentinho e fica escuro, né? Então, da mesma forma. Isso é muito importante, porque é um momento também que a gente começa a fazer uma reflexão com as nossas pacientes em relação a estilo e hábitos de vida, né? Sim. Porque nós sabemos que a ingestão, né, acentuada, excessiva de carboidratos não é legal, né? Sim, com certeza. Então, quando a pessoa está abusando muito do carboidrato, seja da forma que ele estiver apresentado para ela, principalmente os refinados, né? Isso vai fazer com que a gente tenha aí uma desglicemia, não necessariamente que tenhamos a diabetes, como, né, a gente já falou algumas vezes aqui no programa. Mas o que pode acontecer é que, com o estímulo da ingestão, né, de uma quantidade maior de carboidratos, a gente vai fazer com que o pâncreas, né, que é o nosso órgão produtor da insulina, comece a ter uma produção aumentada de insulina, né? E aí a gente vai entrar nas questões do metabolismo estar alterado e, com isso, a gente ter um sinalizador pela candidíase, mas que não somente seria a cândida, né? Sim, se a gente for observar outros fatores no corpo dessa mulher, provavelmente vão estar alterados. Sim. E outro ponto importante da gente lembrar, quando a gente está falando sobre esse tema, é que a cândida é um fungo que já existe no nosso corpo, né? Verdade. Não é como se o doce fosse lá e colocasse Trouxesse o fungo ela na gente, né? O fungo ele já está ali. E aí, quando
você vai dando um ambiente propício para ele se desenvolver, ele vai se espalhando. Sim. Né? Então, se eu crio uma casa confortável para você, você não vai querer ir embora, você vai querer se espalhar mais, você vai querer ficar mais tempo, né? Sim. Então, quando a gente vai criando esse ambiente confortável para o fungo existir, ele vai se proliferando mais. E uma coisa que é importante da gente lembrar, que a gente fala sempre aqui no programa, são sobre os perigos da automedicação. Porque, às vezes, a mulher banaliza, né, a grande candidíase, verdade. E aí ela acaba, eu já sei, quando eu tenho isso, eu vou lá, me medico com a pomadinha X. Né? E mesmo assim, até existem propagandas, né, estimulando isso, essa automedicação. Banalização da automedicação. Exato. E aí a pessoa ela vai lá, compra o remedinho X, aplica o remedinho X e acha que o problema está resolvido. Mês que vem é a mesma coisa, daqui a pouco a mesma coisa. E aí ela está perdendo a oportunidade de ter um olhar para a causa disso. Sim. Né? Porque não é comum, não é correto a gente ficar tendo isso toda hora. Né? A gente está tendo isso como repetição. Né? Então, se isso está acontecendo, você precisa de um olhar para te direcionar. Olha, vamos entender então o que está acontecendo com o seu corpo. Às vezes você pode estar com a questão metabólica desregulada, então você pode estar com a alta do açúcar no sangue, né, que é a glicemia, pode estar com a resistência insulínica, pode estar com uma síndrome do ovário policístico, uma série de outras coisas podem estar acontecendo. Imunidade baixa. E o seu corpo está te dando sinais e você está ignorando eles. Né? Então o corpo está ali ligando para falar com você, olha, me ajuda, eu tô te avisando aqui que não tá legal, hein? Vamos mudar. E você está recusando a ligação. Né? Então sim. A gente precisa ouvir o nosso corpo, ficar atento ao nosso corpo, conhecer o nosso corpo. Né? Como sempre eu costumo dizer, né, que toda doença a gente vai ter o tratamento emergencial, que realmente é necessário, mas por trás, né, ao longo desse tratamento, nós também precisamos entender quais são os fatores predisponentes e que estão desencadeando aquele problema. Então, a Cândida ela precisa ser entendida. Sim. E quando você entende o porquê que ela está acontecendo com tanta frequência, você com certeza vai fazer com que esses episódios fiquem bem mais espaçosos, ou até, né, o espaçamento seja maior, ou que até não aconteça mais. Exato. Porque nós vamos entender se há um uso constante de antibiótico, por que está tendo tanta infecção, se está fazendo algum tratamento para a imunidade com medicamentos que tenham, né, uma potência, são imunossupressores, se a pessoa tem uma doença autoimune que está em desenvolvimento. Enfim, a gente tem milhares de possibilidades que possam estar levando essa repetição da candidíase, né? Mas a gente não pode esquecer da questão alimentar, né? Com certeza. Ela está presente ali, a gente precisa dar essa orientação, porque a gente começa a favorecer o quê? Uma disbiose, tanto vaginal quanto intestinal. E com isso a frequência vai ser muito maior. Então nós temos que ter outras ferramentas de atuação além dos medicamentos emergenciais, né? Com certeza. Igual quando a gente tem uma febre, né? Eu tenho a minha febre, eu vou cuidar da minha febre, mas o que está causando essa febre? Não adianta só eu baixar a febre e não procurar a causa. Sim. Então é mais ou menos essa ideia aqui do que a gente está falando. E algo também que acaba refletindo muito para mim no consultório são pessoas que sempre quando estão mais ansiosas, elas ficam com candidíase de repetição, né? Toda vez que eu fico mais ansiosa, eu tenho candidíase, doutora. Por quê? Muitas das vezes o que acontece é que a pessoa mais ansiosa, ela busca mais o doce como uma forma de compensação. Sim. E aí ela faz essa desorganização metabólica na sua vida e faz com que ela associe esses momentos de mais ansiedade com os momentos em que a cândida aparece. Sim, ela cria um ambiente inflamatório, né? Uma distorção do metabolismo, e isso vai evoluindo. E a questão de modificar isso não é fácil, né? É alguma coisa que traz aí, mexer um pouco em todos esses fatores, cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da alimentação. Então, são várias questões para que a gente possa trazer uma harmonia para esse corpo que está ali gritando, que me ajude, alguma não tá bom. Coisa não fluindo bem, né? Então, a gente precisa entender, e realmente a ingestão acentuada de açúcar pode ser um dos fatores da candidíase de repetição. Quem é
telespectador antigo nosso vai lembrar que a gente tinha um quadro chamado Meu Corpo Me Chamou para Conversar, né? Que era apresentado que volta pela e minha meia mãe, a gente de vez traz em quando aí, né? A gente volta com ele. E isso nada mais é do que seu corpo te chamando para uma conversa, né? Então, seu corpo está sinalizando para você assim, olha, vem cá, senta aqui. Vamos bater um papo. Tem alguma coisa acontecendo aqui que não tá legal e eu preciso da sua atenção. Então, a gente precisa ouvir os sinais que o nosso corpo dá. E esse é um dos sinais, né? Esse é um sinal, então, com certeza. É verdade que o açúcar pode, né, relacionado. em excesso, pode levar a candidíase de repetição. Então, mito desvendado. Conhecimento adquirido. Vem com a gente agora assistir o quadro Dona Miúda. Meus amigos, eu vim aqui para mostrar minha tradição. Estou no município de Mateiros, no coração do Jalapão. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, no quadro Dona Miúda, no programa Acontece Aqui Família. Hoje nós estamos num lugar bem especial, que fica a 37 quilômetros de Mumbuca, né? Hoje a gente está no município de Mateiros para conhecer algumas figuras culturais e pontos culturais que temos no nosso município. Então vamos conhecer? Não podia perder essa oportunidade, né, que Deus sempre dá pra gente, de bater um papinho com a nossa cantora, né, que aí representa o Jalapão em todos os lugares. Ela tá aqui em Mateiros também, faz show ao vivo, tá em Atrativa aí cantando, e quando preciso sempre tá aqui à disposição. Vamos bater um papo com ela vai falar o nome dela, né, e o que ela motivou ela, né, a entrar na música e a escrever, assim, músicas, né, que contam a história do Jalapão. Bom dia, querido, tudo bom? Como é que vocês estão? Railane, querido, um trabalho bacana da cultura, parabéns, viu? Parabéns a todos envolvidos nesse trabalho lindo. Olha, querida, o Jalapão é uma paixão, né? É o coração que bate no peito, eu sempre digo. O Jalapão, para inspirar, para escrever uma música é muito fácil, né? O que não falta é os paraísos, lugares lindos, Capim Dourado, né? É a nossa inspiração. E eu nasci em Dianópolis, Serra Gerais, né? Mas, como eu vim para Mateiros, e apaixonei por esse trabalho aqui, com turismo, né? Levando a cultura do Jalapão para todo o país, todos os estados. Então, como eu me apaixonei, cheguei a escrever a música e estou por aqui, levando esse trabalho adiante, que é importante, né? Divulgar o Jalapão para todos os lugares, todos os estados. Filho, você está levando essa cultura assim, o que te motiva? O que motiva, na verdade, é o verdadeiro Capim Dourado, é o Jalapão em si, né? Inspira, porque a gente tem esse trabalho, eu estou com esse trabalho aqui já há uns 7 anos, mais ou menos, e como eu tenho muita paixão pela cultura, a gente luta muito pela cultura, né? Então, a gente que já vive da cultura, não é difícil você lutar por ela, não é difícil você divulgar o Capim Dourado, não é difícil você fazer aquele trabalho especial para o turismo, para o turista, né? Esse povo humilde, essa simplicidade, né? Então, tudo isso é inspiração pra gente, né? Tudo isso é inspiração. E a gente não vai deixar, né, de perder essa oportunidade de ouvir, né, algumas modas da nossa... Virgínia, né? Virgínia Leal, a cantora do Jalapão. A cantora do Jalapão, não pode perder essa oportunidade. A gente vai ouvir algumas canções de composição dela. Chegando em Mateiros, capital do Jalapão, o meu coração se encanta, vibrando de tanta emoção. Cachoeira da Formiga, também eu visitei, perdendo o Buritizinho, com as suas águas me apaixonei. Buritizinho, Jalapão abençoado, seus encantos e magia, onde Deus fez a morada. Jalapão, um abraço da cantora do Jalapão. Me ensina a fazer renda que eu te ensino a fiar. Me ensina a fazer. Aqui é minha amiga Valdete, Noêmia aqui, com essa tradição tão bonita, que eu amo essa tradição do tempo que a gente viveu, o tempo passado, foi um tempo de muita, que as pessoas consideravam muitas pessoas, tinha mais tempo de andar na casa das pessoas. Eu moro no Jalapão, lugar lindo de se ver.
E agora aquele momento enriquecedor, né? Aquele choque de cultura. Vamos para o Cultura que Acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece vem falar de algo muito importante para a nossa cultura popular brasileira, algo que marca o calendário muito forte em que nós temos na nossa memória afetiva desde a infância. Um ciclo que se inicia logo, talvez amanhã, depois desse programa, os festejos dos ciclos juninos, que hoje, além de junino, né, se estendeu para julino e em alguns lugares até chega a ser agostino também. Algo que era festejado em apenas um único momento, aumentou-se para esses 3 meses assim, de festejos muito grandes. E é claro que a gente está falando das festas juninas, né? As festas juninas, elas nascem não aqui apenas, mas é uma junção de 2 festas em que nessa construção do que se é Brasil vai se comunar aqui, né? Vai se explodir e vai ter essa conjunção enorme e linda aqui no nosso território. Então a gente vai ter lá na Europa, né, no solstício do verão, aonde o dia é mais longo, o festejo da terra, da fertilidade. E a gente vai ter aqui os povos originários comemorando o festejo da colheita do milho. Então, quando os europeus vêm para o Brasil, chegam aqui e encontram também esses festejos nesse momento, a partir da colheita do milho, na colheita do grão aqui no nosso território, vai ter essa união de 2 festejos em lugares diferentes. Então a Europa vem com esses festejos, percebe que os povos originários aqui também festejam nesse momento e a gente vai unir. E tradicionalmente aqui no Brasil essa comunância vai ter um viés religioso e católico a partir dos 3 santos católicos: Santo Antônio, São Pedro e São João, em que carregam também nessa musicalidade das festas juninas, seus nomes já aparecem muito aí. E é claro que hoje a gente vai ter outros festejos juninos ligados e não ligados à questão católica, por exemplo, dentro das escolas, né? É o único momento em que a gente vai ver que a cultura popular brasileira entra dentro da escola, que vai falar sobre o que é a cultura popular brasileira, que vai falar sobre os folclores brasileiros. É uma oportunidade que a gente vai abrir esse leque dentro da educação de falar sobre nossa cultura tradicional. É uma pena, a gente gostaria que em outros momentos a gente também tivesse essas oportunidades de trazer para a educação essa abordagem da cultura tradicional, mas esse marco do ciclo junino traz essa importância, traz essa força pra gente, porque une a culinária, une a vestimenta, une a dança, a música, e é claro que a gente não pode esquecer das quadrilhas juninas, né? Dentro desses festejos a gente vai ter essa quadrilha que também vai ser trazida essa dança lá da Europa, o quadrilê, a partir dessa formação de 4 pessoas dançando dentro dos salões nobres da aristocracia. A gente vai trazer isso para o Brasil e, é claro, com a união dos negros, dos indígenas, a partir do olhar dessa dança, eles vão olhar aquilo e vão achar que falta um swing, que falta uma pegada, que falta uma mexida ali, e começa a acrescentar e colocar o que a gente diz hoje de mais molho nessa dança. E com isso também a vestimenta, a chita, ganha uma grande importância nessa vestimenta, e a gente vai ter também uma teatralidade enorme acontecendo nesse momento, que é o casamento matuto, o casamento na roça. Então, essa toda vai ter essa grande brincadeira nesse momento, né? Resultando nessa quadrilha, nessas danças que vão ter os nomes também ligados
a Europa, o francês, a partir dos comandos, Anavan, Anarrier, são comandos que vão dizer para frente e para trás e que vai estar ligado ao vocabulário francês e que também aqui vai se tornar uma brincadeira a partir de tornar uma linguagem mais matuta, para que a gente possa brincar e se divertir. E é claro que também a gente vai falar sobre a importância da culinária. A gente vai ter pratos que aparecem nesse momento, a gente vai ter bebidas que aparecem nesse momento, receitas tradicionais voltadas, festas tradicionais. Então a gente vai ter um momento que antes era um momento, né? Às vezes só 3 para os festejos dos santos, em que a gente vai falar ao longo desse mês de julho sobre isso, de junho. Então é importante que a gente possa perceber e ver que isso foi se alargando e se aumentando ao longo do tempo, o festejar desse ciclo junino. Então a gente vai ter os tecidos, que a chita traz essa importância, o quadriculado, então essa visualidade através da chita e quadriculado marcam a identidade desses festejos, as comidas voltadas com a pegada do milho, as bebidas também. Então vai ter a partir da identidade desses festejos que se alargam, e a dança e a musicalidade. Então a gente vai ter o Nordeste ali muito grande, trazendo o baião, o shot, muito forte nesses festejos juninos, né? E o Brasil todo vai trazer essa identidade para si e se festejar. Se festeja no quintal de casa, se festeja nos grandes salões, grandes festas comerciais também, centros de turismo também colocam isso. Então, de norte a sul, o Brasil festeja da sua maneira o que é o grande ciclo junino, e que vai ter a importância de para cada um de uma forma totalmente diferente. Para você em casa, como é isso? Como é que você faz os seus festejos juninos? Como é que você aborda? Como é que você traz isso com a sua família? É uma grande marca. É claro que hoje muitos festejos juninos saíram dos aspectos religiosos e foram para a importância cultural, em que o importante é festejar, não está ligado apenas ao religioso. Algumas pessoas, como as igrejas católicas, preservam isso, e outros não. Outros vão pela identidade brasileira daquele seu povo. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo encontro. E agora vem com a gente pro quadro da Minha Mãe, O Poder de uma Fênix. Olá! E hoje, no Poder de uma Fênix, teremos uma novidade muito importante, um especial Fênix 40+. Durante alguns episódios, em alguns domingos, iremos conversar um pouco sobre as transformações que surgem em uma mulher após os 40 anos e que nunca nos prepararam para isso. E no nosso primeiro episódio, vamos conversar sobre a famosa insônia. O nosso sono sumiu e ninguém entendeu por quê. Vamos lá? Vamos conversar numa pausa sobre isso? E após os 40 anos, o que a gente observa? Uma mudança muito grande no padrão de sono. Quando a gente conversa com uma mulher que tem 40 anos ou mais, ela sempre começa a colocar aí que ela começou a observar que está acordando muito durante a noite e demorando um pouco a novamente se conectar com o seu sono. Muitas vezes a informação é contrária, que ela não consegue pegar no sono. E o que está acontecendo com esse corpo? São vários fatores que estão acontecendo e que estão transformando o corpo de uma mulher 40+, principalmente as questões hormonais. Então, a partir desse período, começa a acontecer modificações nos ciclos dos hormônios principais e que estão envolvidos na saúde da mulher, que são o estrogênio e a progesterona. E aí o que acontece?
uma confusão danada. A mulher começa a acordar muitas vezes durante a noite, muitas vezes não consegue dormir, e isso traz uma angústia, isso traz um momento de cansaço, e aí a gente começa a ouvir que estamos acordando cansadas, que estamos sem energia. E por que isso está acontecendo? Porque começa a acontecer os ciclos, né? As transições hormonais. Ora, os níveis estão ok, estão bons, ora, esses níveis caem, e caem às vezes rapidamente. E isso traz aí modificações extremamente angustiantes para o universo feminino. E, além disso, o que isso gera? Isso estimula uma produção desordenada de um outro hormônio, que é o cortisol. E aí as coisas começam a acontecer e trazer aí um estresse maior para esse corpo feminino. E consequências, né, teremos. Quais seriam? Alterações no metabolismo. E muitas vezes a mulher começa a ter aí situações como resistência insulínica, síndrome metabólica, ela começa às vezes a comer à noite porque está sem sono, ela começa a ter que ficar pensando em muitos problemas, e isso traz aí uma angústia maior. Enfim, gente, é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que é possível organizar essa situação. Como dizem, nem tudo está perdido, porque nós precisamos entender o que precisa ter uma suplementação, como, por exemplo, a melatonina, que a melatonina ela é produzida à noite. Então, se eu não tenho um bom sono, se eu não tenho um bom descanso, eu não vou ter uma boa produção da melatonina. E com isso, o que pode acontecer? Eu posso ter ainda uma dificuldade maior de estar conseguindo dormir, o meu humor pode ficar alterado, e muitas vezes eu posso ter até repercussões ósseas, porque em alguns estudos nós temos informações de que a melatonina está presente também na construção, na manutenção de uma boa massa óssea. Então, todos esses fatores podem contribuir para trazerem alterações impactantes negativas no corpo feminino, se nós não pararmos para informar essas mulheres e trazerem aí uma rotina atualizada, de maior qualidade, para o preparo do momento de dormir. Então, é importante que a mulher comece a dar uma atenção maior a esse momento do seu dia, porque dentro dos pilares da medicina de estilo de vida, nós temos o pilar da qualidade de sono. E a gente precisa trabalhar para isso, não só entender que as questões hormonais estão influenciando de forma acentuada, mas a partir desse entendimento nós precisamos criar mecanismos para nos defendermos. E o que a gente precisa? A gente precisa relaxar, de repente um chá relaxante antes de dormir, um banho bem calmante, né, com substâncias que possam nos trazer ali um relaxamento, um escalda-pés, deitar num ambiente tranquilo, apagar todas as luzes, deixar de lado quem? O celular, desligar a televisão. Então, são situações que nós precisamos começar a trabalhar para facilitarmos as modificações que precisam acontecer de forma positiva. Precisamos inverter esse jogo. Então, é muito importante que a mulher entenda que não está acontecendo só com ela, que é importante que ela busque conversar com o seu ginecologista sobre essas mudanças e que, a partir daí, as questões hormonais, metabólicas e comportamentais possam ser melhor construídas. Ok? Então, ficamos por aqui. Esse assunto eu vou estar falando dele bem melhor no nosso portal. Vá até lá, leia o que eu estou falando, entre em contato com a gente, leve suas dúvidas, porque eu acho que as mulheres de 40 a mais precisam viver melhor. Chega de só sobreviver. Vem comigo para a gente aprender a dar qualidade à nossa vida. E agora fiquem com o quadro da doutora Maiara Cesário, minha filha, primeiramente. Hoje nós vamos falar de um tema
que a gente usa muito o termo por aí e a gente não para refletir, que são os hábitos. Quando a gente faz algo repetidamente, geralmente a gente não para pensar sobre o impacto que aquilo tem na nossa rotina e como a gente poderia modificar isso. Mas vamos lá, por parte. Primeira parte que a gente precisa lembrar, que o simples querer algo não é sinônimo de uma concretização. Obviamente é o primeiro passo para tudo, para a gente poder ter algum tipo de mudança. Primeira etapa é o desejo, é a percepção de que aquilo já não está mais adequado, de que aquilo já não nos pertence mais. Então, o insight, a construção de uma crítica sobre aquilo é o primeiro passo para qualquer mudança em nossa vida. Mas não é o suficiente, porque eu sempre falo para vocês que se querer fosse poder, a minha especialidade não existiria, né? Ninguém quer ficar deprimido numa cama, ninguém quer ficar sem conseguir tomar banho, ninguém quer ouvir vozes. Então, o simples querer não é sinônimo da ação. Existem alguns passos entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente concretiza. E hoje eu vou te ajudar um pouquinho nisso, tá? Vou te dar algumas dicas, vou trazer algumas reflexões que podem te ajudar a mudar um hábito. Então, por exemplo, eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber tanto café, eu não quero mais beber tanto refrigerante, eu quero começar a me exercitar mais, eu quero diminuir meu tempo de tela. É óbvio que para cada uma desses hábitos a gente tem estratégias específicas e aqui no programa Vira e Mexe a gente conversa sobre elas. Mas eu vou te dar um apanhado mais geral sobre ideias para você mudar um hábito que você já não está mais satisfeito, né? Então, por exemplo, eu quero começar a me exercitar mais, eu quero deixar de ser sedentário. Então, a primeira coisa a gente já tem aí, que é o desejo, que é o principal, o pontapé inicial. Então, eu já tenho o desejo de que eu quero mudar essa vida, eu já entendi, doutora. Todo domingo, 13h30 da tarde, vocês estão aqui me falando que eu tenho que me exercitar mais, que eu tenho que me movimentar mais, e eu quero fazer isso. Um grande erro é a ideia de que daqui a pouco eu começo, segunda-feira eu começo, essa frase a gente escuta muito, mas sem ser algo delimitado. Na medicina do estilo de vida, a gente tem muito uso da estratégia SMART. Por quê? Porque a estratégia SMART, ela fala sobre a gente tentar delimitar aquela ação que a gente quer ter. Como assim? Vou te explicar. Para a gente mudar uma ação, para a gente mudar um hábito, ela tem que ser o mais específica possível. Ela precisa ser alcançável. A gente tem que conseguir colocar ela num tempo, num espaço, para a gente conseguir ir para a ação. Então, a gente tem que trocar o eu queria me exercitar mais para toda segunda-feira, de 8 às 8h30, eu irei fazer caminhada na praça que fica atrás da minha casa. Vocês entendem que é muito diferente? Vocês conseguem perceber, né, a distância entre eu queria me exercitar mais para... Não, toda segunda-feira, de 8 a 8h30, eu vou dar 2 voltas na praça que fica atrás da minha casa. Então, a gente já tem algo que o nosso cérebro já consegue projetar melhor, que a gente já consegue visualizar melhor, e aí a gente consegue passar para a ação. Porque o depois, o amanhã, quem sabe um dia, daqui a pouco eu começo, a gente nunca vai começar. E aí quando a gente vai vendo, aquilo ali já está se arrastando, aquilo ali já está se enrolando, e a gente não conseguiu fazer. Então, o que a gente deve fazer nesses casos? Ser o mais objetivo possível. Eu quero ter o hábito da leitura. Tudo bem, vamos estabelecer. Então, toda terça-feira, de 7 às 19, eu vou ler 3 páginas do livro tal. Porque isso, gente, torna mais concreto, se torna mais factível, isso torna inegociável. Porque se qualquer dia eu posso fazer, eu nunca faço. Se hoje é o meu dia, meu horário de fazer, eu vou fazer. Né? É óbvio que, mais uma vez, a gente não está falando de uma pessoa que está deprimida, de uma pessoa que está com alguma outra questão mental. A gente está falando de um modo geral de estratégias, de dicas para você conseguir colocar isso em ação na sua vida. Então, se você tem um desejo de algo que você quer executar, que você quer projetar, que você quer mudar, que você quer começar,
Primeiro que você não precisa esperar pela segunda-feira. Você pode começar hoje sem problema nenhum. Terminou aqui o programa, já coloca em prática tudo aquilo que você estava planejando. E segundo, que você precisa olhar para isso de uma maneira mais estratégica, né? Sem o e o depois, o quem sabe. Vamos parar com essas coisas mais vagas, porque quando fica mais vago, fica mais difícil de ser executado. Fica menos real. O nosso cérebro ele precisa de previsibilidade, né? Então, uma outra dica importante é quando a gente organiza sempre a mesma sequência, quando a gente faz as coisas dentro da mesma rotina, porque o nosso cérebro ele trabalha por associação. Então, a gente vai associando, né? Então, por exemplo, por que a gente sente fome sempre no mesmo horário quando a gente almoça todos os dias no mesmo horário? Porque o nosso cérebro já associou que aquele ali é o momento da nossa refeição X, né? Então, se eu consigo fazer as coisas mais ou menos ali no mesmo momento do dia sempre, isso também vai me ajudando a entender. Depois que eu faço tal coisa, está na hora de fazer tal coisa. Por exemplo, rotina de skincare, né? A gente sabe que às vezes é difícil de engajar e às vezes as pessoas podem fazer uma associação muito interessante com escovar os dentes antes de dormir. Todo mundo vai lá escovar os dentes antes de dormir, certo? Então, vai escovar os dentes antes de dormir e já faz o skincare. Porque você já faz essa associação, isso já torna esse hábito mais fácil de ser execuível. Então, quanto mais estratégias a gente vai utilizando para não deixar brechas para o não fazer, maior é a nossa chance de realmente conseguir modificar esse hábito, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? A gente precisa aumentar as chances da gente conseguir fazer aquilo que a gente deseja e diminuir as chances da gente fazer aquilo que a gente não deseja. Então, da mesma forma que a associação para algo positivo funciona, para algo negativo também. Então, por exemplo, se eu sempre como salgadinho quando eu estou assistindo filme de noite no sofá, talvez, se eu não ficar assistindo esse filme de noite ali no sofá, eu possa diminuir a frequência com que eu como esse salgadinho. E a gente faz essa associação. Então, vamos utilizar essas informações ao nosso favor para mudar esse jogo. Combinado? Então, lembre-se, primeiro a mente. Gente, e no Acontecendo Você Fica Sabendo de hoje, nós vamos conferir um pouco do que foi o último evento do Mulheres que Brilham no Rio de Janeiro. Quem estava nessa organização são duas pessoas que vocês conhecem muito bem, doutora Jussara e doutora Maiara. Vocês sabem que nós somos super fãs de movimentos femininos e nós somos as responsáveis por esse movimento no Rio de Janeiro. A responsável pelo movimento no Brasil e no mundo, a nossa CEO, é a comendadora Lilian Bonfim, do quadro Mulheres que Brilham na TV, que vocês conferem aqui todo domingo. Então vejam bem, esse evento estava maravilhoso. Eu sei que eu sou suspeita para falar, gente, mas estava incrível. E a gente não poderia deixar de trazer isso aqui para vocês. Nós vamos trazer ao longo de alguns programas. Essa vai ser só uma primeira parte para vocês conhecerem. O Dudu Garcia, nosso apresentador, entrevistou mulheres maravilhosas com histórias inspiradoras, porque o Mulheres que Brilham é sobre isso. Nós pensamos que as outras pessoas podem se inspirar na nossa história, elas podem ouvir e entender que elas são capazes, que é possível sim. Então nós celebramos as conquistas e inspiramos umas às outras. E nessa edição nós tivemos uma novidade, porque nós tivemos também os selos. Nós tivemos o selo empresarial e o selo de destaque profissional. Então a noite ela foi recheada de pessoas super competentes, de pessoas que levantaram empresas, de pessoas que construíram legados. Então foi uma noite maravilhosa. E além disso também tivemos celebridades, tivemos muita música, atrações. Olha, foi um sonho. Tanto foi um sonho que o nome do local do evento foi Além do Sonho. E aí eu trouxe aqui para vocês a revista, para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, cada mulher premiada nesse evento recebeu a revista com a sua história. Então pensem que maravilhoso, você poder folhear uma revista que fala sobre você. A gente sempre fala sobre a importância da gente pensar na eternidade, né? Aqui no nosso programa a gente fala muito sobre
a conexão pessoal e não somente a digital. Apesar da gente entender que o digital ele é importante, a gente valoriza muito isso. Porque a gente fica imaginando, imagina daqui a 30 anos, seu neto mexendo na bagunça e vendo uma revista que tem a história da vovó. Né? Então a gente sempre imagina essa história, da gente poder concretizar, da gente poder buscar isso. Né? Então, nas páginas da nossa revista, vocês encontram histórias maravilhosas, pessoas compartilhando seu sucesso, pessoas falando sobre as suas dores, falando como tudo aconteceu, né? Então é emocionante, é muito tocante. E nós temos também a versão digital. A versão digital ela circula com mais facilidade. E a gente vai deixar também o QR Code aqui para vocês poderem acessar. Porque eu acho que é importante vocês poderem conhecer a história tão inspiradora dessas mulheres. E eu tenho aqui em minhas mãos uma mulher que vocês já conhecem muito bem, que vocês acompanham de segunda a sábado aqui na Rede TV, a Vanessa. A Vanessa também foi capa dessa revista. A Vanessa tem uma história linda, é uma história inspiradora. E nós vamos, obviamente, enviar essa revista para a Vanessa, porque ela é muito merecedora. Ela recebeu o prêmio de destaque profissional por sua excelência na sua carreira como comunicadora. E, gente, a Vanessa nos bastidores é tudo isso que vocês veem aqui mesmo. Uma paixão de pessoa, né? Uma querida, uma simpatia, uma humildade. Então, assim, ela merece tudo que ela tem e muito mais. Então, ó, um beijão pra você, Vanessa. E então vamos lá conferir tudo o que aconteceu no nosso último evento. E no dia 21 de maio de 2026, aconteceu uma das noites mais esperadas no Rio de Janeiro, a última edição do Mulheres que Brilham Rio. E você vai conferir todos esses registros com a gente. E para começarmos, Dudu Garcia foi entrevistar mulheres maravilhosas, você não pode perder. Olá, diretamente aqui do Mulheres que Brilham, com Priscila Madeira. Priscila tá com esse look lindíssimo, mas é ela que brilha. E ela veio aqui, ganhou uma premiação linda, tá na revista dessa edição, com seu projeto livro. Um livro que ela vai lançar e ela vai explicar tudo para vocês. Diga pra gente, Priscila, um pouco sobre a sua trajetória, como a gente te acha nas redes sociais, como é a sua trajetória, como você mereceu, chegou até aqui, e como é que é esse livro, e quando que esse livro vai sair, como é que a gente consegue chegar nesse livro? A gente quer saber de tudo! Então vamos lá, né? O livro, ele vai estar na Amazon a partir de segunda-feira, tá? Já disponível. Você falando sobre trajetória, eu falei que lá, agora na hora de receber a premiação, que eu decidi que no meu momento seria o momento do basta, né? O basta para que a minha família, quem vem depois, as minhas filhas, o meu filho, os meus netos, eles possam escrever a própria história, né? Eu tive tudo para ser o caso improvável da família, né? E tô aqui. Estou aqui porque eu acredito que cuidar de pessoas faz toda a diferença. Eu fui cuidada por alguém e por isso hoje eu estou aqui. Então eu tenho um projeto iniciando, né, que é o Ecos, que vem através do livro, a partir da escrita do livro, que o nome é Ecos do Passado, o impacto do abuso infantil na vida adulta. E entendendo sobre esse livro, eu vi que não poderia parar ali. Então, o projeto vem aí, Ecos, para cuidar de pessoas que já tenham passado e talvez nem saibam, ou estejam passando por alguma situação de violência ou abuso emocional, físico, enfim. E a minha intenção com isso é impactar o maior número de mulheres, principalmente, porque a mulher, ela move o mundo. E uma mulher, ela é mãe e ela consegue cuidar também dos seus filhos, para que também não se repita o ciclo do abuso e da violência. Hoje eu estou aqui como prova viva não só das dores, mas do que
é possível através da cura, de cuidar de outras pessoas. Então, hoje eu trabalho com coordenação de projetos sociais, tá? O nosso foco são mulheres, não só em situação de vulnerabilidade social, mas principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade emocional, né? E trago essa bandeira, sim, entendendo, como eu disse ali, que existe vida saudável, vida de qualidade, mesmo depois do abuso e da violência. É isso, essa sou eu. E as pessoas vão encontrar isso no seu livro, né? Vão. E para encontrar, como é que eles fazem para chegar até você? Quais são as redes sociais? Deixa aí pro pessoal que quer te encontrar, saber mais, o nome do livro que você já falou, né? E muito mais. O livro, né, como eu disse, se chama Ecos do Passado, o impacto do abuso infantil na vida adulta. O meu Instagram é Priscila Madeira Oficial, ou sou Priscila Madeira Oficial. Tô lá, fiquem à vontade. Como eu disse, vai estar disponível a partir de segunda-feira na Amazon e em breve o lançamento. Teremos aí uma tarde ou uma noite de autógrafo. Parabéns pelo livro, parabéns pela premiação. Você merece muito, está linda, você realmente é uma mulher que brilha. Obrigada. Uma mulher que brilha, Lília Hermógenes, que vai falar um pouco sobre sua trajetória, sobre seus projetos, sobre tudo. É uma mulher linda, que está brilhando essa noite, ganhou uma premiação, né? Então diga um pouco pra gente. Meu nome é Lília Hermógenes, eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 36 anos e hoje eu ajudo mulheres, né, na mídia social, palestrando, a ressignificar a história e mostrá-las que o diagnóstico ele não é o fim, que com força, com fé, esperança, a gente consegue dar a volta por cima. Isso aí. E aí diz pra gente, como é que foi esse caminho? Como é que você encontrou essa força em você para que você pudesse empoderar e trazer mais força e beleza para essas novas mulheres? E como é que elas chegam até você? Como é que elas conseguem encontrar tudo isso? Elas chegam a mim através da rede social. Eu participei também no projeto Miss Passarela do Bem, onde eles fazem um concurso de Miss voltado para pacientes oncológicos. E lá foi onde tudo começou. Eu ganhei esse concurso e lá nesse próprio concurso já tinham várias pacientes oncológicos e aí através, né, dele nós podemos também ressignificar, onde eu estava bem carequinha, né? E é o que eu falo, né? A beleza ela vai muito além da estética. Hoje eu sou mais tectomizada, eu tenho TT, que é o meu bojo, né? Olha aqui, ninguém diz, mas com a força também da minha família, dos meus amigos. Eu falo que quem tem que ficar nesse momento difícil, fica, permanece. E aí a gente vai caminhando com a fé, com a esperança. E como é que a gente te acha nas redes sociais? Como é que a gente sabe sobre você e vai saber mais e mais e mais? Sim, eu desfilei agora no último Rio Fashion Week. Eu representei mulheres, né, pacientes oncológicos com o escudo do alvo do câncer de mama. E foi um boom, né? E vocês conseguem me encontrar através do Instagram, @Lilian Hermógenes. E Lília, diga pra gente assim, como é que é a sua nova trajetória agora em diante? O que você pensa? Tem novos projetos? O que você está trazendo aí pra gente? Eu penso em lançar um e-book, né, contando um pouco da minha história, da ressignificação, e palestrar, contando também toda a trajetória, ajudando aí familiares, né, e os pacientes oncológicos, porque os familiares eles também se encaixam, muitas das vezes não sabe como chegar, como participar. Então, quem vive, né, nada melhor de quem vive poder ajudar aí nessa história.
Obrigado, parabéns pela sua premiação, parabéns pela noite de hoje, parabéns por você brilhar e dar força para muitas outras mulheres brilharem também. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada, até o ano que vem. Até o ano que vem. Olá pessoal, estamos aqui no evento Mulheres que Brilham com Daiane Alves, que vai contar um pouco pra gente sobre a sua trajetória. Ela acabou de ganhar um prêmio. Então, Daiane, conta pra gente como é que é a sua trajetória, como é que você chega nessa premiação muito merecida, para que o pessoal em casa saiba um pouco mais. Bom, é um prazer estar, né, nessa premiação. A minha trajetória para chegar até aqui é muito simples, né? Não foi tão simples assim. Eu venho de uma família muito humilde, né, de agricultores. Meu pai tem até a 4ª série, minha mãe até a 2ª. Meus avós não sabiam ler nem escrever. Então, para mim, ser a única da família até o momento de ter uma graduação é assim algo muito importante. E isso é o que me traz até aqui, porque eu consegui, né, me formar em administração, ser uma administradora de agro, né? Hoje, atualmente, estou na gerência de um sindicato de trabalhadores rurais, que tem mais de 60 anos. Então, esse é o motivo que me trouxe até aqui, né? Toda essa trajetória. E aí, o que a gente espera para o futuro? A gente poder, né, continuar esse legado, de continuar desbravando coisas novas, como para mim e para minha família, da minha casa, né? Eu sou a primeira também a estar no Rio e está ganhando esse prêmio. Espero que eles possam estar aqui um dia também. A gente espera para o futuro o lançamento do livro, né? Que vai ser... A gente teve um projeto no bairro de Anhumas, em Piracicaba, que duraram 15 anos. Dia 2 agora de junho ele faria 20 anos de existência. Com isso a gente vai estar lançando um livro contando um pouco da trajetória desse projeto social. Ele vai ser lançado na cidade de Piracicaba. A gente não tem a data exata ainda, mas vai ser em setembro, contando toda essa trajetória, que vem lá também do meu início, né? Que é a educação. A educação é algo que pode ser roubado tudo na nossa vida, mas a educação não. A gente pode perder empresas, marido, mulher, tudo. Mas o que a gente aprende, a educação, a gente nunca perde. Então, com isso, né, na época eu construí o projeto e tentei compartilhar com ele tudo que eu sabia, eu tentei compartilhar com todos os que frequentaram lá. E é isso que eu vou estar contando nesse livro. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns, mais que merecido. E que esses novos caminhos sigam. Obrigada. Eu que agradeço. E falando sobre mulheres que brilham, agora a gente vai conferir mulheres que brilham na TV. Olá, mulheres que brilham diretamente do Rio de Janeiro. Olha só, gente, que espaço maravilhoso, onde está acontecendo a 27ª edição de Mulheres que Brilham. Tá incrível! Eu quero que você acompanhe a partir de agora cada detalhe de tudo que tá rolando em Mulheres que Brilham, Rio de Janeiro. Estamos chiques demais, Mulheres que Brilham, em sua 27ª edição, minha gente. É muito orgulho, é muita emoção. E olha só, meu trono, gente, minha carruagem ali, mostra ali, produção. No Rio de Janeiro, o evento Mulheres que Brilham transformou o luxuoso espaço Além do Sonho em um verdadeiro cenário de cinema. Logo na recepção, a inspiração em A Rainha do Xadrez revelava uma experiência sofisticada, elegante e cheia de personalidade. O som do saxofone embalava a noite, transmitindo charme, emoção, exclusividade. A revista impecável não contava apenas histórias, mas trajetórias de força, conexão, networking. Uma noite mágica marcada por troféus, carruagem, tapete vermelho, piscina, artistas, música, gastronomia, apresentações inesquecíveis como Dança do Ventre, entre premiações, testemunhos e transformação. O Mulheres que Brilham celebrou o brilho, a força e o protagonismo feminino em grande estilo.
Isso e muito mais você acompanha aqui no quadro Mulheres que Brilham na TV, na telinha da Rede TV, mostrando o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, brilhando cada vez mais. Ano passado eu estive aqui no evento Mulheres que Brilham e a Lilian me encontrou no banheiro, ela me ajudou com muitas coisas, ela falou muitas coisas motivacionais que me impulsionaram a continuar. E ela disse que quando eu fizesse sucesso, que ela acreditava nisso, era pra mim falar pra ela. E 2 meses depois do evento, eu fui chamada para ser solista para mais de 100 mil pessoas e hoje eu me sinto realizada porque ela me ajudou a me sentir mais bonita e em muitas áreas da minha vida. Então eu sou muito grata a ela. Tchau, gente! E é nessa carruagem que eu me despeço de mais um quadro Mulheres que Brilham na TV, mas semana que vem tem muito mais. Mulheres que Brilham, Rio de Janeiro! Chegamos ao final de mais um programa e foi muito bom estar aqui com vocês, a nossa família com a sua família, participando de uma tarde incrível. Acredito que você tenha gostado muito desse programa. E se bater aquela saudade durante a semana, é só correr para as nossas redes, mandar mensagem, curtir, compartilhar, comentar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar o nosso portal, porque tudo que acontece aqui. Até mais. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde.